Meus irmãos, após tratar de profecia, Paulo discorre sobre mais alguns dons. São dons mais corriqueiros e dons mais ordinários. E depois do dom de profecia, Paulo se deteve no segundo dom, a qual ele o nominou de ministérios. Vimos no primeiro momento, que foi domingo passado, que ministério, pela palavra que Paulo estava ali usando, diaconato, diaconia, tratava de forma exclusiva, e nós nos dedicamos a ela, a função do diácono. Tanto o diácono, que é aquele oficial da igreja, como o diaconato, que pode ser exercido por qualquer irmão ou qualquer irmã. Ficamos detidos aqui no domingo passado. O segundo dom, também ele é entendido como ministério, como uma função ampla e funcional. Ou seja, todo aquele que é chamado pelo Senhor é chamado para ministrar. Se torna um ministro do Senhor, independe do que ele esteja fazendo. E hoje nós já chegamos aqui no verso 7, olhando para o terceiro dom. O terceiro dom que Paulo instrui aqui a sua igreja é o dom do ensino. E eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, está aí no finalzinho do verso 7, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz assim: ao que ensina, esmere ao fazê-lo. Esse é um dom muito lindo, irmãos? Nós temos um problema aqui no Brasil, não sei se em todos os lugares são assim, mas aqui nós temos essa característica. Toda esquina que você vai tem sempre um técnico de futebol, um cientista político, um especialista em direito, um teólogo e um filósofo. Todo local que você chega tem todo tipo de gente que entende tudo e todos. Nós chegamos numa situação que é assim: aconteceu um acidente, aconteceu um desastre, as pessoas que vêm depois, eles são críticos, analíticos e conseguem traçar tudo. Rapaz, se você tivesse feito assim, não teria acontecido isso. Se fosse eu, teria feito dessa forma. Nós temos solução para tudo. Mestres não faltam no nosso país. Nós vemos agora que não faltam mestres, e a ênfase é cada vez maior, é dentro do âmbito igreja. E principalmente hoje dentro dos círculos virtuais, Dentro dos círculos virtuais nós estamos vendo mestres e mestres e mestres. Conteúdos plurais que nos assustam. Várias e várias formas de entendimento e formas bem mirabolantes. Mestres não faltam. E Paulo está ensinando aqui nessa igreja, para a igreja de Roma, a necessidade disso. Não de ser mais um parlador, mas na verdade ser um mestre. E o terceiro dom que ele enfatiza na sua lista de dons a essa igreja é o dom de mestre, é o dom de ensinar, é o dom de realmente pegar da palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, seja ruminada e seja vivenciada por esses irmãos que estavam ali em Roma. Sobre esse ensino, irmãos, de forma prática e funcional, nós temos que olhar 4 observações para que possamos entender o que Paulo está falando aqui. A primeira delas é entender que existe uma diferença entre ensino e profecia. A diferença ela não é tão grande, porque todas as duas vão tratar sobre conteúdos que estão ensinando sobre a palavra de Deus. Mas de forma mais clara, resumida, profecia é a proclamação do Evangelho. O profeta é aquele que proclama o evangelho em dias pontuais, como acontece nos dias de hoje. O pastor, o profeta da igreja, como eu estou fazendo aqui agora, estou proclamando a palavra, estou fazendo profecia. O mestre, aquele que ensina, é quem esmiuça aquilo que foi ensinado e faz aquilo se tornar rotina na comunidade da fé. É aquele que está ensinando com periodicidade. Ou seja, o ensino, a rotina é diferente, o ambiente é diferente, a forma de ensinar é diferente, que vem daquilo que é proclamado como evangelho do Senhor. Essa é a primeira distinção que nós temos que fazer. O segundo ensino que tem aqui sobre esse dom é que na nossa tradução, você pode ver aí na sua Bíblia, ela está escrita assim: o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Esse esmere-se no original não existe. O original, a tradução literal do original é assim: o que ensina, ensine. Então, o esmero é simplesmente um acréscimo do tradutor.
em que provavelmente no ato da tradução ele encontrou aqui a redundância de Paulo ao falar o que ensino, e todo o arcabouço que vem do conteúdo de ensinar traz uma responsabilidade enorme e traz uma necessidade de empenho enorme. O esmero, o que é cansativo, o que é dedicação, foi colocado ali como entendimento implícito do texto. E como isso, nós entendemos que ele não errou muito, não. Ele tonificou esse dom, porque ensinar é uma dedicação quase que exclusiva. É uma dedicação que produz um labor com muito suor. E maior ainda quando nós entendemos que o labor do ensino da palavra de Deus, ele acontece não simplesmente por fazer muitas leituras, por pesquisar, por orar, mas tem algo que acontece com quem ensina a palavra de Deus, que ao meu ponto de vista está acima de todas essas outras atividades, que não são menores e não são secundárias. É o temor. Quem ensina a palavra de Deus, agora você ficou bem, Honório. Quem ensina a palavra de Deus, ele está sempre com uma característica, com um sentimento no coração que é maior do que todos. É o temor. Por quê? Porque aquilo que nós estamos ensinando da palavra de Deus ou muda a vida das ovelhas para melhor, para um caminho reto diante do Senhor, ou destrambelha para um caminho errado longe do Senhor. Você quer ver o exemplo? Quantas são as pessoas que por causa de ensinos errados estão vivendo vidas tortas? Aí eu pergunto, será que existe temor no coração dessas pessoas? Será que elas têm um pingo de consciência que aquilo que elas estão ensinando estão afetando de forma imediata e provavelmente vai afetar a vida eterna dessas pessoas? Quando eu olho para o esmero e esse acréscimo do entendimento implícito, eu entendo o zelo que quem ensina deve ter. Porque o ensino da palavra de Deus mexe com o nosso imediato e mexe com o nosso porvir. Que responsabilidade ser um mestre na casa do Senhor. Paulo tinha isso em mente. E Paulo se esmerava muito a ensinar. E o que ele está ensinando para esses irmãos ali, colocando como terceiro dom, ensine a palavra de Deus. Como continuidade do que nós estamos vendo aqui, o terceiro ensino desse dom, e aí eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui da igreja que exercem esse ministério, que é o ministério do ensino, uma palavra muito importante. Tomem cuidado, irmãos, muito cuidado, porque o que você está ensinando, o que você está falando, o que você está escrevendo, o que você está falando com as pessoas, está mexendo com a vida de uma comunidade inteira. É muito sério o que você está fazendo. Existem nas Escrituras vários textos, mas 3 textos saltam aos meus olhos para que nos chame a atenção do que é a responsabilidade do ensino. E aqui eu falo diretamente para os irmãos, porque nós fomos laureados por Deus com mestres, temos irmãos que exercem esse ministério, esses dons aqui na igreja, mas eu falo com todos vocês que de alguma forma ou de outra forma exercem esse dom de alguma maneira na vida de vocês. Olha como é que a palavra de Deus trata essa questão do ensino. Tiago capítulo 3, verso 1. Olha aí na Bíblia de vocês. Tiago capítulo 3, verso 1. Tiago capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê, Tiago? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Meus irmãos, Tiago falando para a comunidade que está em dispersão, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque o juízo para vocês, a cobrança sobre vocês é muito maior do que para os outros. Sabe o que Tiago está ensinando aqui à sua comunidade? Que para aquele que ensina, a cobrança é maior, irmãos. A cobrança é mais tonificada sobre a vida dele. Esse é o primeiro chamamento que me chama a atenção e quero compartilhar com vocês. O segundo texto, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 48.
Olha o que diz a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se pedirão. Aquele que é mestre, provavelmente, muito lhe está sendo dado. Também muito lhe será exigido. E o último texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Olha o que diz a palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem é o mestre? Quem é aquele que exerce o dom na igreja? É aquele que teme ao Senhor, é aquele que ensina a palavra do Senhor com fidelidade, e aquele que tem consciência que ele tem recebido mais do que os outros irmãos em termos de conhecimento e que sobre ele haverá maior cobrança. Por isso que Tiago fala: meus irmãos, não queiram entre vocês serem mestres, porque vocês vão ser muito cobrados. Então essa palavra vai para vocês, meus irmãos, de forma específica para os irmãos que exercem esse ministério. Zelo e cuidado, porque para vocês a cobrança é maior. Com um detalhe, porque o quarto ensino aqui desse dom, eu chamo a atenção da igreja e eu já entro aqui com os irmãos que que ministram conhecimento da palavra de Deus. Por que muito vai ser cobrado? O irmão que ensina, ele não tem que ser aquele que simplesmente compartilha a palavra de Deus com o que ele fala. Falar é fácil. O que ensina, ele tem que viver. E essa é uma das características preponderantes para os irmãos que ensinam a palavra de Deus. Mais do que o seu ensino aprovado pela fidelidade da exposição da palavra, maior ainda a sua vida, vista pelos dentro da sua casa e pelos que estão ao seu redor. Tem que ser escrachado. É por isso que a cobrança é muito alta, é muito cara. O quarto ensino que deve nos chamar a atenção aqui desse dom é esse. Essa é uma exortação à igreja com pautas no que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, lá no capítulo 21 do livro de João, a partir do verso 15, ele tem um segundo encontro com Cristo. Porque o anterior, ele teve um encontro para negar Cristo. Pedro estava certo de si, estava cheio de certezas, a ponto que quando eles vêm ao Senhor para prendê-lo lá no Monte das Oliveiras, ele tira a espada da sua bainha, provavelmente tentando decapitar um dos soldados, arranca-lhe a orelha. O homem era uma fera, mas quando ele está lá no alpendre da casa onde Jesus estava sendo ali julgado, seu primeiro juízo, as pessoas falam assim: certamente você é um deles. Não, eu não conheço esse cara não. Certamente você é um deles. Não tenho nada a ver com essa pessoa não. No terceiro momento de negativa, a Bíblia fala que ele chega a proferar impropérios. Aquela certeza toda dele foi por água abaixo. A Bíblia fala que ele sai destruído dali. E o Senhor aqui no capítulo 21 vem se encontrar com Pedro e os demais discípulos. E por 3 situações ele restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Entristecido, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe o que Jesus estava fazendo com Pedro? Restaurando e colocando Pedro no crivo de Cristo. Tirou todo o entendimento ultrajante e mentiroso que havia no coração dele, porque antes daquele momento Pedro dizia assim: Mestre, eu morrerei por ti.
Mestre, eu irei a qualquer local por ti, eu farei qualquer coisa por ti. Mas quando chegou na situação que ele deveria ter feito o que ele falou, ele não fez. Aí nesse momento de restauração, Pedro está vendo o seguinte: realmente, meu amor por ti é um gosto, como eu gosto de qualquer pessoa. Aí Jesus está falando assim: Pedro, esse é você, mas esse você é o que eu quero. Eu estou te restaurando, estou transformando sua vida. Imediatamente Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Por um motivo muito, muito lindo. O obreiro da casa do Senhor tem que ser restaurado. As bases de certezas do obreiro, daquele que ensina a palavra de Deus, não pode estar nele, não pode estar na instituição, não pode estar em nenhum homem, tem que estar em Cristo. E aqui a base de ensino desse terceiro dom. Irmãos, se vocês estiverem numa igreja, se essa igreja que tiverem mestres ou o pastor dessa igreja, pessoas que firmam a sua certeza neles mesmos ou em instituição, fujam daqui, irmãos. Isso aqui não é lugar de Deus, não. Se vocês estiverem em qualquer outro local, qualquer outro ambiente que está firmada a sua estrutura de certeza, de convicção em homens, em instituições, em qualquer outra coisa que não seja Cristo, fuja. Por quê? Porque a única certeza que alguém que ensina deve ter no seu coração é que Cristo é a suficiência de todas as coisas na sua vida. Não tem como eu ensinar que Cristo é suficiência e não viver isso. É hipocrisia. Sabe por quê, irmãos? Esse aqui é um dos dons que nós não podemos ter na igreja da seguinte forma, Fábio: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é para o boteco. Isso são para as confrarias. Isso são para qualquer outros ambientes, menos para a casa do Senhor. E menos ainda para aqueles que ensinam. Faça o que eu falo e observe o que eu faço, porque tem que estar condizente com o que eu estou falando. E tudo que eu estou vivendo tem que estar condizente com a palavra de Deus. Esse foi o propósito do ensino que Paulo ministrou a essa igreja em Roma, e esses são os mesmos desafios que chegam a nós, para que possamos viver essa palavra. O quarto dom está no verso 8, olha aí na sua Bíblia. É o dom da exortação. A palavra do Senhor diz assim, ou o que exorta, faça com dedicação. Esse é outro dom maravilhoso. O termo original aqui, ele é muito bacana, porque ele traz uma figura, uma imagem de alguém que está chamando alguém no canto, no privado, para falar assim: rapaz, não faz isso não. Rapaz, sai desse caminho, vai por outro. Ou então alguém que chama no privado, chama no canto, fala assim: continua firme, meu irmão, continua firme, minha irmã, você está no caminho certo. Exortação, encorajamento é apontar os caminhos certos e driblar, ajudar as pessoas a driblarem os caminhos errados da vida, para que possam andar nos caminhos corretos do Senhor. E aqui nós encontramos nas Escrituras que isso acontece tanto de forma privada, individual, como de forma pública. E Paulo está dizendo assim: aí na igreja de vocês devem ter pessoas assim, pessoas com essa capacidade que conseguem olhar lá na frente para dizerem assim: ô Guilherme, não vai por aí não, irmão, para aí. Irmão Juraci, continua que você está no caminho certo, segue firme. São pessoas que recebem capacitação de Deus para entenderem as coisas que estão acontecendo e que provavelmente, seguindo no caminho correto, vai dar certo. E seguindo no caminho errado, vai encontrar uma baita de uma muralha na frente do seu caminho. O dom de exortação é um dom maravilhoso. Nós encontramos alguns exemplos na Bíblia. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 14 ao verso 16. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar,
como a filhos meus amados. Olha Paulo exercendo o dom da exortação. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o que Paulo está fazendo, olha o que é exortação, chamando as pessoas, envolvendo toda a realidade de vida e dizendo assim: continuem, ou parem, observem, olha o que está acontecendo ao redor de vocês. A admoestação envolve o conhecimento das circunstâncias da vida, irmãos. Isso é capacitação que vem de Deus. Aqui é para o dom da igreja, mas eu acho, aí é opinião minha, tá? Eu acho que todo pai e toda mãe tem um dom de exortação. Ou então deve ter o dom de exortação. Por quê? No mínimo você viveu 2, 3 ou 4 vezes o tempo de vida do seu filho. Você já passou por tudo ou quase tudo que ele vai passar. A sua voz tem que ser semelhante à voz de Paulo. Filho, por aqui não. Filho, por aqui sim. Filho, por esse caminho não. Filho, olha lá na frente. Filho, não se envolve com essas pessoas. Filha, não se relaciona com esse rapaz. Filho, não se casa com essa mulher. Filho, não se envolve com esse negócio. Parece que o dom de exortação, o dom de capacitação de conhecer ambientes, parece que aos pais é dado com uma graça fenomenal. Eu percebo que tem muitos pais que têm esse dom, mas não têm coragem de falar. Hoje nós chegamos numa geração que é aquela geração que eu quero ter amigos e não quero ter filhos. Pais que só negam cintos, mas são favoráveis a uma mesa de bar. Pais que só negam puxões de orelha, mas são favoráveis a ambientes promíscuos. Pais que são favoráveis a filmes de todos os tipos, mas não têm coragem de ser frequentes dominicalmente na igreja. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Isso é só negar o dom e a capacitação que Deus tem dado para nós como pais. Isso não pode acontecer. Paulo está dizendo assim: isso aqui tem que existir na igreja de vocês. Capacidade de chamar a atenção, de encorajar, de endireitar o caminho das pessoas com palavras cheias de graça. Sabe? Apontar o erro sem destruir. Mostrar que está errado sem fazer detração. Isso é o dom de exortação. Olha um segundo texto, olha aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 1. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Olha Paulo exortando. Olha a exortação de Paulo. Eu vos rogo pela mansidão e benignidade. Quem tem o dom de exortar, chama, evoca as coisas boas, mostra o caminho correto. Isso é um dom maravilhoso, irmãos. E sabe o que é interessante? Se vocês se lembrarem comigo, e aí que eu quero o segundo ponto de ensino, João capítulo 14, verso 16, os irmãos que estão tomando nota, o Espírito Santo ele é chamado de Paráclito. É o mesmo termo que é usado aqui. O que muda, o prefixo é sempre o mesmo. O que muda é o sufixo. Paráclito significa intercessor, ajudador, advogado. Jesus está falando assim: eu vou ao Pai, mas um Paráclito ficará com vocês. Aquele que intercederá por vocês, aquele que ajudará vocês, aquele que vai ser advogado de vocês. Quando nós olhamos essa semelhança, aquele irmão que tem dom de exortação, prestem atenção aqui, prestem atenção. Aquele irmão que tem o dom de exortação,
ele age parecido com o Espírito Santo, parecido com a ação do Espírito Santo. Ele está sempre ajudando, ele está sempre intercedendo, ele está sempre advogando a causa do Evangelho, para que os irmãos não entrem por caminhos tortuosos e errados. Olha que dom maravilhoso, olha que coisa profunda. Quando o Senhor capacita alguém a ser alguém que exorte, que chame as pessoas ao caminho correto, Ele faz essa pessoa como o Espírito Santo. A ação dessa pessoa é semelhante à do Espírito Santo. É lindo demais. Eu tive, nesse período de pastorado, alguns impropérios. A gente passa por situações de pessoas que tinham toda a oportunidade, toda a plausibilidade para fazer o que é correto e não fizeram. Teve uma vez que nós fomos fazer uma visita pastoral e, se eu não me engano, era para chegar lá às 4 horas. Com minha esposa, eu e ela chegamos lá 4 horas. Falei assim: poxa, pastor, você é organizado. Não, irmãos, é porque eu sou muito bagunçado e muito desorganizado. O meu relógio sempre fica adiantado de 10 a 15 minutos, então provavelmente eu sempre vou chegar um pouco mais cedo. É porque eu sei que se estiver junto com o relógio dos irmãos, eu sempre vou me atrasar. E eu cheguei junto com minha esposa no local. O pastor, que era o pastor presidente da igreja, foi chegar lá pelas 4h20, 4h30. Nós estávamos indo visitar um irmão que estava enfermo, e eram os pastores e suas respectivas esposas. Aí ele chegou, nós ficamos esperando, para a gente não subir, não haver um desencontro. E quando ele chegou, a gente conversou. Faltavam 2 pastores. Esses 2 pastores foram chegar lá para 4h45, se eu não me engano. E eu lembro que esse pastor virou e falou assim: rapaz, o fulano e o Beltrano não chegaram ainda? Eu falei: não chegaram. Eu falei: mas não é possível, que falta de respeito. Tá bom. E de repente chegam esses 2 pastores. E nós estávamos no ambiente público. Eu pensei que nós iríamos subir de imediato. Meus irmãos, esse irmão, ele chamou esses 2 pastores simplesmente na frente de todo mundo, na frente das suas esposas e de todas as pessoas que passavam. Vocês são 2 irresponsáveis. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Olha a hora, eu combinei 4 horas. Eu sei que eu e minha esposa fomos para um cantinho e falei assim: rapaz, que dureza, que vergonha. Além de não ter tido o compromisso de ter chegado na hora, o dom da exortação, que deveria ser um dos dons que ele deveria praticar de forma exequível, não fez. Teve 2 situações semelhantes a essa que eu vi pastores exortando do púlpito, mas é uma exortação particular e cheias de vociferação. Coisa mais terrível. Não, irmãos, esse dom nos aproxima com a ação do Espírito Santo. É aquela que traz uma vergonha de crescimento. É a vergonha do conserto. Ou então do você está certo, continue. Paulo está instruindo essa igreja para que tenha esse dom. E eu peço muito a Deus que tenha esse dom na nossa igreja. Mais uma vez, meus irmãos, como implicação, o texto aqui no verso 8, ele está assim: o que exorta, faça-o com dedicação. No original, ele não tem essa dedicação. Também de forma implícita nós percebemos que alguns propósitos o tradutor colocou, mas no original ele pode ser transcrito da seguinte forma: o que exorta, exorte. Só isso. Verso 8 ainda nós temos o 5º dom. Olha qual é o 5º dom. O 5º dom é de contribuição. Esse dom é um dom delicado dentro da igreja. É delicado para um lado daqueles que estão aquém, delicado para um lado para aqueles que estão além. A Bíblia diz assim no verso 8: o que contribui com liberalidade ou então com generosidade. 3 ensinos ficam patentes aqui do que Paulo está ensinando para essa igreja. Aqui é uma categoria de crentes que são inclinados ao auxílio de qualquer pessoa que precise.
O que Paulo está ensinando é o auxílio para os irmãos, para as demandas da igreja que precisam assistir pessoas. E o que o Paulo está incentivando para que haja nessa igreja pessoas com coração cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, para que possam ministrar contribuição. Isso é um dom, para que possam contribuir. O segundo ensino aqui, a formulação desse dom é pelo complemento que Paulo está trazendo. Qual é o complemento? Ele fala assim, o que contribui não é uma contribuição de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é do jeito que a pessoa quer. Ou seja, lá vão ter. Você vai contribuir, você tem o dom de contribuir, você é um contribuinte, então faça do jeito que você quer. Não, a contribuição, segundo Paulo, é segundo a liberalidade ou a generosidade que está no coração. Quem motiva a contribuição é o coração da pessoa. De que forma? Forjado por uma liberalidade ou por uma generosidade que foi afetada pela palavra de Deus. Eu não posso, irmãos, como pastor, Rosilane, você tem que contribuir tanto. Se você não contribui tanto, você está em pecado. Honório, tem que ser tanto. Você vai ter que contribuir. Eu não posso fazer isso, irmãos. Isso é um dom que Deus chama pessoas para que possam estender a mão para os outros, que possam estender a mão para os ministérios da igreja, para que haja uma locomoção, para que as coisas continuem. Mas o foco, a locomotiva, é um coração que foi forjado pela palavra, e essa forja é o Evangelho, que faz um coração generoso e cheio de paz para fazê-lo. No Evangelho não existe força nesse ponto, porque para um é muito, para outro é pouco. E quando a gente olha para o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje, a gente percebe que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, não conhecia a pessoa propriamente, que tinha esse dom aqui. Os irmãos sabem, porque eu sempre falo, eu sou oriundo na fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, se não me engano, em Minas Gerais, tinha um irmão lá que ele tinha esse dom. Como é que a gente ficou sabendo desse irmão? Porque a coisa tomou um volume tão grande, a família desse irmão começou a entrar em colapso. Porque esse irmão, pelo que se falava dele, era um irmão afortunado. E era um irmão desprendido. E parece que o Evangelho tinha entrado de verdade no coração dele. Socorria todas as pessoas. Todo mundo que chegava a informação que precisava, ele simplesmente socorria, sem fazer com que as pessoas soubessem que era o que ele estava fazendo. Alguns tempos atrás não tinha Pix, né? Mas tinha TED, tinha DOC e tinha cheque. Ou então simplesmente um saque. A gente sabia que era uma pessoa que tinha condições financeiras. Era simplesmente assim, fulano de tal tá precisando de tanto para uma intervenção cirúrgica, e a situação é tal, não tem condições. Quem é? É o fulano de tal da igreja, está precisando disso. Quanto é que ele precisa? Um exemplo, precisa de 20 mil reais. Tá bom. Sem ninguém saber, de alguma forma iria lá e mandava o dinheiro. Pai, esse fulano de tal perdeu o emprego, está precisando de dinheiro para suprir as necessidades de casa, o básico. É mesmo. Quem é o fulano? Quem é a Beltrano? É tanto. Quanto que precisa? É isso? Ele supriu. Isso começou a trazer incômodo para a família, porque a família começou a entrar em desespero. Meu pai vai quebrar, não vai aguentar, porque não tem quem aguenta isso. E o que nós sabemos até o ponto que eu tive contato, até o meu desligamento da Igreja do Evangelho Quadrangular, era que esse irmão continua cada vez mais próspero, cada vez melhor e cada vez mais atuante no ministério dele. Sabe, irmãos, o que nós temos que aprender com esse dom é que todos podem ter esse dom, pois não está atrelado a valores. O Senhor Deus não está falando de valores. Por quê? O dom está atrelado ao ato. O ato de socorrer, o ato de ajudar, o ato de deliberadamente dar. Em certa medida, todos nós somos chamados para isso. Está vendo, os irmãos estão passando alguma necessidade? Ajudem. Pode ir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, faça. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã podemos ser nós também. A Bíblia fala que nós devemos fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos com nós.
Se eu tenho um coração desprendido, o Evangelho entrou aqui, e o que está no meu coração é liberalidade e generosidade, a gente pode estender a mão para muitas pessoas. Esse é o dom da contribuição. Como seria bom se nós tivéssemos uma igreja sadia, não uma igreja que entrega os seus recursos para ladrões, roubadores, raposas terríveis que enveredam o caminho do Senhor. A nossa igreja, e aí permitam dar um testemunho bom, nós, diante dessa situação do que é ajudar com liberalidade, nosso grupo de assistência social, nós já decidimos uma demanda muito importante. Existem muitas pessoas fazendo trabalhos lindos aí fora. Se você vai no HRT, HRC, hospital de base, qualquer hospital, tem gente entregando marmita, tem gente sendo alimentada lá. Se você olha para essas pessoas, direto você vê essas pessoas com um cobertor novo, com kits de higiene pessoal novo, tudo certinho. Tem pessoas fazendo um trabalho fenomenal. A nossa ajuda, o dinheiro que entra na nossa igreja, que é o dinheiro que vocês contribuem, que vocês dizimam, que vocês ofertam, nós sempre fazemos assim. A pessoa chega a nós e ela tem o recurso dado como inicial para socorrer o problema imediato. Socorrer o problema imediato? Ok. Fizemos nosso papel. Aconteceu que essa pessoa foi recorrente, ela nos procurou de novo. Pastor, estou passando por isso, preciso disso. O que nós fazemos nessa hora? Espera aí. O recurso não vai simplesmente agora de uma forma em que vai entregar na sua mão. Nós chegamos a essa pessoa e fazemos uma análise completa do que está acontecendo. E quando essa pessoa aceita, nós estendemos a mão da seguinte forma: nós vamos te ajudar, mas nós vamos te ajudar para você sair dessa situação. Aí nós intervimos, ajudamos a arrumar emprego, ajudamos a fazer a cesta básica, a pagar as contas, a arrumar tudo naquilo que nós conseguimos. É dessa forma que nós acreditamos que nós, como igreja, podemos ajudar pessoas. E graças a Deus, irmãos, temos conseguido fazer com algumas pessoas que chegaram a nós. Temos testemunhos de irmãos que, nossa, foram bênção de Deus demais pelo que nós fomos abençoados a fazermos por eles, e melhor ainda quando nós soubemos o que aconteceu com eles. Né, Cláudia? Um exemplo daquela senhora. Nossa, tem cada exemplo lindo que nós temos. Então, meus irmãos, a contribuição, o ato de ajudar, de assistir alguém, é lindo e importante demais, irmãos. Nós precisamos fazê-lo. O Senhor Deus, aqui através de Paulo, não está falando de valores. Ele está falando do ato de simplesmente dar o pouquinho, o mínimo. Mas se juntarmos o mínimo de muitos, tem um volume maior. Peça a Deus graça sobre isso. Peça a Deus graça sobre isso. Vamos para o sexto dom. O sexto dom é o dom da liderança, ou então da presidência. Também está aí no verso 8. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: o que preside com diligência, ou então com zelo, que está aí na Bíblia de vocês. O termo aqui traz uma imagem muito bacana. É alguém que está à frente. E a imagem que a palavra original traz do líder ou daquele que preside é alguém que está em pé, em frente da comunidade, não só falando, mas vivendo, tendo vivência de forma correta e de forma que glorifica Deus. Esse é aquele que preside. Olha só, ele está à frente, ele lidera. E no contexto aqui do livro de Romanos, no capítulo 12, é aquele que está preocupado com, é aquele que se preocupa com os seus liderados, é aquele que é atencioso com aqueles que estão contigo, e mais, ele cuida e ele ajuda. A imagem que Paulo está projetando sobre esse sexto dom que ele está ensinando ali para a igreja é assim: irmãos, aí em Roma deve ter líderes, deve ter pessoas que presidem. E quem é essa pessoa? É uma pessoa que se preocupa com as pessoas, é aquele que cuida das pessoas, e mais, é aquele que ajuda as pessoas. Esse é o papel do líder. O líder não é aquele que simplesmente fala de longe e fala assim: pode ir, vai embora, faz assim que vai dar certo. Não, o líder é aquele que faz com.
O líder aqui no contexto, aqui Paulo está usando essa palavra, esse termo grego aqui, é aquele que cuida e ajuda, é aquele que estende as mãos. Tem uma expressão, e ela é muito bonita, e ela se enquadra aqui. A palavra, a função pastor, ele traz de forma implícita uma realidade na sua vida. Ele tem cheiro de ovelha. Um pastor de verdade, ele tem cheiro de ovelha. E se os irmãos aqui já foram para um ambiente rural, você vai perceber que ovelha não cheira muito bem. E qualquer outro animal que está dentro desse contexto, o pastor tem o mesmo cheiro. Por quê? Porque o pastor está junto. O pastor não fica longe. O pastor anda junto. Quem lidera está próximo. Quem lidera suja os pés no mesmo caminho. Quem lidera suja-se com várias coisas que a ovelha suja-se também. E aqui nós observamos que para Paulo, um líder, alguém que preside a igreja, que está ali no meio, é alguém que está muito próximo. É alguém que se faz visto. É alguém que cuida de verdade. Esse é pastor. Os demais, como ensina lá no livro de João capítulo 10, é o lobo, é o ladrão. São as pessoas que se fingem ser para colher os resultados das ovelhas. Mais uma vez, aqui a parte final do verso traz uma conotação para o início do que está sendo ensinado, porque a presidência ela não pode se acontecer de qualquer forma. Paulo, quando fala assim com diligência ou com zelo, o termo mais apropriado traduzido aqui é com zelo. O zelo aqui significa esforço. O líder tem que se esforçar. Deve haver labor na sua liderança. É um dom, é um cargo que é enfadonho, é cansativo, exaustivo. O líder, ele tem que fazer com entusiasmo. Olha que coisa maravilhosa. A liderança não é a liderança, puxa vida, de novo esse problema, de novo. Não. A liderança é com satisfação de fazê-lo. Eu estou cuidando das ovelhas de Cristo. É entusiasmo, aquela ânimo, é aquela pessoa que olha para a sua situação difícil e tem sempre uma palavra boa para você, tem sempre um caminho correto para você, tem sempre um apontamento da vontade de Deus que vai se cumprir na sua vida. O líder é essa pessoa que faz isso o tempo inteiro. Ele não pode ser uma pessoa ranzinza, não pode ser uma pessoa mentirosa, não pode ser um pessimista, não pode ser uma pessoa que é apontada não para o alto, mas apontada para baixo, que faz com que os liderados fiquem no reduto desse mundo. Não, liderança, segundo o que Paulo está ensinando, é uma liderança com diligência, com entusiasmo, com todo o esforço que alguém possa ter, porque o Espírito Santo está direcionando essas pessoas. É lindo demais esse dom. É por isso que a maioria das vezes, e a exigência bíblica é essa, o líder deve ser uma pessoa experimentada, uma pessoa mais velha. O jovem não consegue fazer isso, porque o jovem ainda está nas marés da vida. E a vida é muito cruel, irmãos. O mundo está muito difícil. O mais velho não, o mais velho já passou por todas essas ondas, já caiu em muitos buracos, já passou por muitas injustiças, já passou por cada situação difícil, e todas elas o Espírito Santo estava com ele, mostrando os caminhos que ele tinha que trilhar. Essa pessoa experimentada, repleta de tudo isso que Paulo está ensinando ali para a igreja que chega para nós, é aquela pessoa que vai olhar e vai falar assim: pode seguir em diante, eu vou contigo até aqui, vamos junto, vamos aqui, vamos seguindo. Mas o líder também, irmãos, o que preside, é aquele que tem que chegar em situações e falar assim: se vocês forem por esse caminho, eu não estou com vocês não. Não pode ter jeitinho, irmãos. Aqui, igreja, no aprisco, não tem jeitinho, irmãos. Não dá para fazer o jeitinho no aprisco, irmãos, porque as ovelhas são de Cristo. A sua vida é do Senhor.
Não é igual esse quintal que nós chamamos de Brasil, não. Tudo aqui é jeitinho, tudo aqui tem uma forma, tudo aqui tem um jeito. No aprisco, não. Nós não podemos trazer para a realidade do aprisco, para o local das ovelhas, o que nós aprendemos nesse quintal, não, irmãos. O que nós temos que viver como crentes vem da palavra, só da palavra. E essa palavra faz que a minha presidência seja sim, sim ou não, ou não, não. Essa palavra faz que a presidência de vocês para com vocês mesmos seja sim, sim ou não, não. A vida tem que ser reta. Não cabe escolhas tortas. Não cabe passos que ficam coisas indecisas. Não cabe uma mentirinha aqui, um jeitinho acolá, um jeitinho ali. Não, irmãos. Lembra o que nós estudamos hoje na escola bíblica? Passou-se 100 e tantos anos. Aquilo que estava implícito, o Senhor trouxe à tona. Porque existiam corações de homens que diziam assim: não, aqui está tudo bem, estamos tranquilos. Devemos seguir firmes no caminho do Senhor. Lembre-se, se estamos sendo liderados, uma boa liderança é aquela que é entusiasmática, é aquela que é cheia de esforço, é aquela que você olha para a pessoa que tem graça, tem misericórdia, que é agradável, mas é aquela que vai falar assim, ó, aqui não. O líder tem que ser o primeiro que fala a verdade dolorosa. É o primeiro que faz o sangue jorrar. É o primeiro que às vezes tem que quebrar a perna, colocar a ovelha na capanga e sair andando. É o primeiro que produz dor. Porque pelo que ele vive, ele tem que entender que se deixar você no caminho que você está andando, você vai morrer. Isso é muito importante, irmãos. Uma das características que o líder deve ter é que ele não se importa com amizades. Ele não se importa em agradar as pessoas, porque tem alguém sobre ele. E não é a vontade do líder que está predominando, é a vontade de quem está sobre ele, Deus. É por isso que não dá para fazer conchavos. Puxa, meu amigo ali, meu Deus do céu, a situação aqui, está um amigo, está um parente, o que eu faço? Se você não tem capacidade para que você possa ser imparcial, é um dom que realmente não vem em você. Quer dizer, se um crente não consegue ser imparcial, o dom de ser crente não pode estar em você. Vamos para o último dom, e nós encerramos aqui o texto, o primeiro bloco do capítulo 12, que é o 7º dom. A Bíblia de vocês diz assim: quem exerce misericórdia, faça ela com alegria. Nossa, esse dom é lindo demais. Esse dom, irmãos, ele nos faz lembrar lá do texto de Mateus capítulo 5, se eu não me engano é o verso 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O termo usado aqui por Paulo é aquela pessoa que, o termo grego, é aquela pessoa misericordiosa, é aquela pessoa cheia de compaixão, cheia de piedade. E Paulo está dizendo para esses irmãos ali na igreja de Roma: deve haver no meio de vocês alguém com esse dom. A igreja deve ser misericordiosa. Os crentes devem ser misericordiosos. Isso é uma característica universal para os crentes. Mas aqui é um dom que é um pouco elástico. Faz uma pessoa como se fosse exclusiva para essa prática. Misericordioso. O dicionário teológico diz que misericórdia é compaixão suscitada pela miséria do próximo. Voltar o coração para a miséria alheia. O misericordioso é aquele que consegue ver a situação miserável das pessoas, nua e crua, nítida, clara. Mas ele coloca o coração dele nessa miséria. Ele está disposto a orar, a torcer e a estender a mão sempre que for necessário, em todos os momentos que for necessário. Esse é o misericordioso.
E a Bíblia fala que quem que é misericordioso? É Deus. Nosso estado de miséria, Ele colocou o coração, a graça dele sobre nós. Então, quando existem irmãos que são laureados com dom de misericórdia, eles são tipo de Deus na comunidade, na sociedade, para que possa existir misericórdia. Olha que coisa linda, irmãos. O complemento aqui, quem exerce misericórdia, Paulo fala assim, com alegria. O interessante é que o termo grego usado aqui por Paulo é o que traz aquilo que nós chamamos de hilariante. O termo grego usado aqui é hilarotes. Deve ter alegria. E sabe o que é essa alegria? Graciosidade. O misericordioso deve agir com graciosidade, com alegria, satisfação. Olha que loucura você olhar para a miséria dos outros, ver a situação das pessoas e mesmo no meio das misérias, mais terríveis misérias, com generosidade, com alegria, com paz, você intervém naquilo ali, sem se permitir se manchar e sem permitir que haja escândalos dentro daquela situação. Olha o que é o dom de Deus na vida do crente. Paulo está dizendo para essa igreja, no meio de vocês devem ter pessoas assim, com misericórdia. Eu fico feliz, irmãos, porque aqui na igreja nós passamos por algumas situações assim, em que eu pude ver alguns irmãos, e eu falo aqui da liderança, em que se manifestaram como quem tem o dom de misericórdia. Tivemos algumas situações muito delicadas mesmo, difíceis, que quando eu conversei com determinada pessoa, você já viu a pessoa chorar de balbuciar por ver a realidade miserável dos irmãos? Chorar naquela forma de pedir a Deus para que possa agir, e o choro de entendimento falar assim, Senhor, se o Senhor não agir, essa situação vai degringolar. Eu fico muito feliz por ver que o Senhor tem levantado pessoas assim no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque se não tiver misericórdia, as nossas condições de misérias, nós vamos ser enxotados de todos os lugares que nós estivermos. Só tem miséria em nós, irmãos. E olha que nós somos regenerados, nós somos salvos. Mas quantas vezes você observa aqui e você ainda fala palavrões? Pastor, tem pessoas aqui que falam palavrões. Ah, brincadeira. Quantas são as vezes que você percebe que você explodiu? Pastor, tem gente que explode com raiva, com ira. Ah, irmãos, está brincando comigo, irmãos? Essa é a condição de miséria. Quantas vezes você encontra pessoas que estão aqui carcomidas sem... Ô pastor, eu vou morrer, eu não sei mais... Pastor, tem gente assim? Tem gente, irmãos, e não é só aqui, em vários lugares. É condição de miséria. E várias coisas, vários defeitos, vários erros. Mas quando Deus olha para nós, é um olhar de misericórdia. Ele não olha falando assim, de novo, eu vou fulminar essa pessoa, mas de novo, não. Ele olha falando assim, ô meu filho, eu estou cuidando de você, tenha calma. Quantas vezes eu passei por isso, nas minhas misérias? Quantas vezes cada um de vocês passam por isso? E Deus manda graça, misericórdia. Eu não esqueço de uma frase do Júlio. Às vezes Deus dá uns gáizinhos, né, Júlio? É nesses gáizinhos que você olha e fala assim, Senhor, o Senhor está olhando por mim, o Senhor está cuidando de mim. Ninguém mais falava comigo, ninguém mais olhava para mim, eu era vergonha, eu era uma enxúndia. Mas o Senhor fala comigo através de pessoas que eu nunca vi, nem conheço,
É misericórdia, irmãos. É misericórdia. Esse dom é lindo. O que nós aprendemos aqui com a pregação de hoje? Que Deus tem um conjunto de dons, de serviços, são majestosos, para que nós possamos ministrar na igreja, para que nós possamos viver e para que só Ele seja visto. Mas Deus tem um conjunto de dons, um pacote de serviços para que nós sejamos beneficiados. Como? No dia que eu estiver na minha maior miséria, vai chegar alguém que é usado por Deus. Ô meu irmão, estamos juntos. Quando eu estiver destruído, vai chegar alguém que vai estender as mãos. Quando eu estiver precisando de uma assistência, vai chegar alguém que vai me dar. Sabe por quê? Porque são fazeres majestosos de Deus que faz com que um aprisco fique em pé. Pastor, nós não estamos em pé por causa dos dinheiros que nós temos? Não, irmãos. Pastor, nós não estamos em pé porque o Estado está nos ajudando? Não, irmão. Pastor, nós não estamos em pé porque tem crentes de verdade? Não, irmãos, nada disso. É por causa das misericórdias do Senhor. É porque o Senhor usa os seus mecanismos de tratar o seu povo que é diferente do mundo. Aqui, irmãos, é nós olharmos para as misérias dos outros e ajudarmos. Ah, pastor, está entrando uma pessoa na nossa igreja, mas ele é todo errado. É mais um. Juntou. É mais um que não presta. Juntou, talvez ele seja um pouquinho pior do que eu. É aquele ditado, né? Eu acho que ninguém vai se ofender. É o gordinho que olha para o outro que está mais pesado que ele e fala assim: nossa, eu estou bem. Chegou um miserável pecador aqui. Chegou uma pessoa assim: ufa, tem alguém um pouquinho mais pecador que eu. Irmãos, aqui tem espaço para todos. Mas todos que se chegam aqui tem que ser um encontro com Jesus, que olha para as misérias dele, fala assim: eu vou transformar a sua vida. E não é assim não, não é assim não. É dia após dia. E todas essas coisas ele usa para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E outro ensino nesse texto que nos deixa muito tranquilo, sabe o que é? É que esses dons não vêm de quem nós esperamos. Perdoe-me falar isso. Esse auxílio de Deus não vem de quem nós esperamos. Porque os dons Ele distribui para quem Ele quer. Às vezes é para o Joãozinho que senta lá atrás, que não tem expressão nenhuma, que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu pensava que fosse, mas que me socorre nas minhas necessidades. Você fala: é Deus. É a Mariazinha que senta aqui na frente, humilde, simples, do vernáculo nós faz, nós foi, nós fumo, que às vezes traz uma mensagem de Deus ali exortativa, que muda a minha vida de um jeito. É Deus, irmãos. Não fica olhando para pessoas. Isso não vem do homem, vem de Deus. O primeiro capítulo 12, o primeiro blocozinho aí, do verso 1 ao verso 8, tem isso tudo para nós. Que o Senhor Deus tenha abençoado vocês, tenha instruído vocês, tenha capacitado vocês. Continue meditando na palavra do Senhor. Se nosso bom Deus permitir, nos próximos domingos nós adentramos agora no segundo bloco do capítulo 12 de Romanos. Muito exaustivo. Perceberam o tanto de tempo que nós ficamos aqui? Muito exaustivo, mas Deus tem nos dado graça e nos ensinado. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Obrigado pelos dons que o Senhor tem distribuído na nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque temos sido socorridos por irmãos e irmãs, crentes, Senhor, simples, que têm sido instrumentos do Senhor, a quem o Senhor tem capacitado, a quem o Senhor tem ajudado, a quem o Senhor tem levantado.
Obrigado por entendermos que na igreja nós não temos, Senhor, e não somos, Senhor, conduzidos ou tratados como somos em qualquer outro lugar, porque aqui é o aprisco das tuas ovelhas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E nós te pedimos em nome de Jesus, se há entre nós, Senhor, irmãos que ainda não foram despertados nos seus corações, da necessidade de cumprir o seu chamamento, exercerem os dons, derrama sobre eles, Senhor, essa consciência, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, serem bênção para a tua comunidade. Permita-me te pedir algo também, Senhor, para aqueles irmãos que ainda se envergonham de serem ajudados, se envergonham de poder saber com que as pessoas sabem da miséria das suas vidas. Dá clareza de entendimento para esses irmãos, para que eles possam entender, Senhor, que aqui não existe maior ou menor, melhor ou pior, somos todos crentes. Só existe um aqui que é tudo, que é o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai, e nos capacita a sermos melhores crentes, segundo o que estamos sendo instruídos na Tua Palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.